E milhares de crianças e adolescentes continuam fora das escolas no Rio Grande do Sul desde que as fortes chuvas devastaram o estado em maio. Na rede estadual de educação, 27 escolas continuam fechadas e mais de 8.400 estudantes estão sem aulas. E segundo dados da Secretaria Estadual de Educação, 36 mil estão em sistema de ensino remoto. Na rede municipal de educação de Porto Alegre, há 7 mil alunos sem aulas e 14 escolas municipais ainda continuam sem condições de uso por causa dos alagamentos. Inclusive, você consegue ver nas imagens, né, toda a dificuldade como a estrutura foi afetada desses locais. Para falar sobre isso, os impactos para essas crianças, para esses adolescentes, quem chegou aqui é a Cláudia Costin, que é presidente do Instituto Singularidades. Cláudia, qual que é o impacto para essas crianças não estarem estudando? Olha, infelizmente, Pedro, os impactos são terríveis, porque, diferentemente da pandemia, em que, por exemplo, se podia mandar material para casa, ou até uso de plataformas, e as escolas às vezes emprestavam computadores ou chips de celular, muitos alunos estão sem casas e muitas crianças estão sem casa. Tendo dito isso, é verdade que já mais de 87% das escolas da rede estadual voltaram às aulas, inclusive com o apoio da sociedade. Algumas universidades receberam essas escolas que estão com o prédio destruído, mas ainda há 22 escolas, por exemplo, que vão ter que ser totalmente reconstruídas, com um investimento que vai ter que ser da ordem de 3,5 milhões. É muita coisa, não vai ser fácil. Sem dúvidas, e a gente sabe, né? A gente está falando de uma tragédia, um momento totalmente atípico, uma situação muito complexa para voltar para a normalidade, né? Num cenário como esse de tragédia, o que fazer, Cláudio? Olha, em primeiro lugar, é fazer a busca ativa dessas crianças e ver onde elas foram, porque muitos mudaram de cidades, muitas foram para casas de parente em outros estados. Então, ter um levantamento claro de quem saiu da escola e onde eles estão exatamente. A outra coisa é fazer com que a educação trabalhe junto com a assistência social de cada cidade e junto com a saúde para dar o apoio emocional para essas famílias, para esses professores, para poder garantir uma continuidade da aprendizagem dessas crianças. Sem dúvidas. E você levantou uma questão que me ocorreu também, é como ensinar no meio de uma tragédia, né? Porque o psicológico de todas essas crianças, evidentemente, está afetado, né? Se os adultos estão em choque, vamos dizer assim, imagina os pequenos. Então, imagino que deva ter uma adaptação também no ensino para essas crianças. Sem dúvida. E, nesse sentido, foi muito importante a aprovação de uma lei em 2019 que estabeleceu que todas as redes de ensino têm que ter uma equipe multidisciplinar com psicólogo, assistente social, psicopedagogo, que possa ajudar os professores, porque os professores estão dando o seu máximo, mas eles sozinhos não conseguem lidar com toda essa conjuntura. Precisamos ajudar essas crianças e jovens. É sempre um atendimento ali mais perto, né? E para as crianças que não estão estudando, o EAD talvez seria uma alternativa, Cláudia? Sem dúvida. Da mesma maneira que na pandemia, nas escolas particulares, especialmente, plataformas foram úteis. Nós agora, depois de alguns anos, muitas redes entregaram iPads ou laptops para os meninos e a própria sociedade civil deveria ajudar para aqueles que ainda não estão aptos, preparados para voltar. Não é que substitui a aula presencial, mas é uma ajuda para mitigar os danos. Sem dúvidas, e eu acho que esse caminho de volta para a normalidade também influencia diretamente nas crianças, né? É fundamental que elas voltem à rotina, né?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eles tiveram perdas de 2 anos de escolas total ou parcialmente fechadas e agora tudo de novo. Por isso que é bom um esforço de governo, da sociedade civil, de todo mundo, para ajudar as crianças que ainda estão em abrigos, que ainda estão longe das salas de aula. Sem dúvidas, você comentou mesmo, né? Por conta da Covid já teve esse impacto, agora mais essa tragédia. E na situação dessas crianças, eu imagino que realmente tem que ter uma adaptação do modo geral mesmo, né? Para os estudantes, ensino médio, enfim, todos os impactados, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso, nós temos, inclusive, que ter planos de contingências para esse tipo de situação. Isso foi uma emergência climática, mas outras podem acontecer, como outras pandemias podem ocorrer. Então, nós da educação temos que estar preparados para lidar com essas situações limite. Sem dúvidas. Porque a criança tem o seu direito de aprendizagem garantido. Não, sem dúvidas. E nessa linha, o que dá para talvez ter aprendido, né? Eu achei interessante esse seu apontamento. Dá para ter aprendido algo, como lidar em próximas situações? Porque, só um parênteses para quem está acompanhando a gente, os especialistas alertam que a situação climática só vai piorar. Então, pode acontecer de novo tudo isso que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. E um outro adendo, o nível do Guaíba está aumentando. Ou seja, essa questão climática pode ser que ocorra. Então, deu para aprender alguma coisa para a gente adaptar, Cláudia? Olha, a gente tem que aprender com as crises. Se a gente lembrar que em setembro o rio Taquari já teve uma inundação e afetou algumas cidades lá do Vale do Taquari, a gente tem que se organizar para essas situações. Evidentemente, nada substitui a aula presencial com professor, mas nós temos que nos organizar para situações parecidas. E, nesse sentido, vai um elogio aos professores, que muitos deles foram nos abrigos de forma lúdica para garantir para essas crianças terem uma continuidade de aprendizagens. Foi impressionante a mobilização que aconteceu entre professores e algumas autoridades da educação. Com certeza, você que trabalha, né, na área de educação, está por perto, essa proximidade dos alunos com os professores também é fundamental, né? Sem dúvida, porque diferentemente, por exemplo, de alunos de classe média, média e alta, em que os pais podem compensar com discussões em casa, com livros, equipamentos, as crianças que estão em escolas públicas muitas vezes vêm de meios mais vulneráveis, que os pais têm baixa escolaridade. Então, nós temos que garantir um retorno às aulas o mais cedo possível e uma continuidade, mesmo que à distância das aulas ou da aprendizagem. Sem dúvidas, sem dúvidas. E há uma previsão para isso, né? Porque você falou desse impacto, foi, vamos dizer, mais de um mês, mas na verdade é um impacto que acaba gerando para o resto do ano, né? Sem dúvida. Se nós podemos dizer que na rede estadual 87% das escolas, acho que essa semana já devem ser um pouquinho mais, já voltaram às aulas de uma forma ainda incipiente e tudo mais, nos municípios nem sempre isso foi totalmente possível. E na própria cidade de Porto Alegre, ainda estamos com 14 escolas fechadas. Não são todas, mas é uma parcela que a gente precisa olhar com atenção. Nós precisamos voltar o quanto antes para poder ter pelo menos um segundo semestre em ordem. Com certeza. Cláudia, muito obrigado pela disponibilidade, informações muito importantes. É só um dos reflexos, né? Essa tragédia que trouxe. Muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você.